E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores ou dependentes. O tribunal rejeitou uma ação da Procuradoria-Geral da República que pede a derrubada do benefício em 9 estados. O STF já decidiu, em julgamento concluído em setembro de 2020, que a pensão aos governadores é um privilégio inconstitucional porque cria custos sem justificativa aos cofres públicos e viola os princípios republicanos da moralidade, impessoalidade e da igualdade. Apesar disso, os ministros decidiram seguir o voto de Gilmar Mendes, para quem as pensões já concedidas antes de a prática ser considerada inconstitucional pela Corte não podem mais ser revistas. E a gente abre nossa rodada de análise e comentários. Quero dar as boas-vindas. Muito boa noite, Alexandre Garcia, direto de Brasília. E aí, Alexandre, mais uma decisão, então, que vai resultar, em aumento de gasto no dinheiro do pagador de impostos. Vale lembrar, nesse caso, que a relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, foi voto vencido. Ela entende, no entendimento dela, os governadores não poderiam receber dos cofres públicos o pagamento por um trabalho que já não desempenham mais, muito menos os dependentes desses governadores. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana Paula, Augusto, Silvio, Piotto. Um abraço grande para vocês e principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando, esses pagadores de impostos que vão ajudar a sustentar essa pensão de ex-governadores. A ministra Carmen Lúcia, certamente eu conheci o pai dela, era uma pessoa assim, muito rígida em relação ao dinheiro do povo, né? E o Estado servindo ao povo. Ela certamente pensou nisso, né? ao votar, só que foi voto vencido. Prevaleceu aí essa ideia brasileira de que o Estado tudo pode, que o dinheiro público é da mãe Joana, não é do público, não é do suor das pessoas que, inclusive, ganham pouco e pagam muito de imposto. Essa é a questão, né? Outra questão é que a Constituição escreveu que é garantido o direito, né? Direito adquirido. É um negócio, esse direito adquirido é uma praga aqui no Brasil. Direito adquirido. Só o pessoal que está ligado ao Estado, ao serviço público, é que tem direito adquirido. Os outros não têm direito adquirido. Os outros são cidadãos de segunda classe, né? Esse é outro problema aqui do nosso país, é que temos os cidadãos de primeira classe, com todas as vantagens de aposentadoria superior, de pensão, de mais férias, de mais folgas. Juízes agora têm mais folgas, por exemplo, né? E o pobre do brasileiro comum, o cidadão comum, o pagador de impostos, o que elege, que pense 10 vezes antes de eleger, para eleger representantes que mudem isso, né? Numa primeira oportunidade, mudar a Constituição e mudar as leis, para que paguemos menos para sustentar esse Estado pesado. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda nesta sexta-feira, dia 17 de novembro. Eu queria trazer aqui nessa informação, Ana, um trecho da decisão do ministro Gilmar Mendes, que votou por manter, então, a aposentadoria dos ex-governadores. E ele traz a questão da segurança jurídica, que é uma coisa que a gente tem visto que não tem acontecido muito por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, o tema da segurança jurídica é pedra angular do Estado de Direito sob a forma da proteção de confiança. Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação da declaração de inconstitucionalidade a casos completos e merecem uma proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos, entre aspas aqui, um trecho da decisão do ministro Gilmar Mendes, então, para justificar a manutenção da aposentadoria a ex-governadores e também a seus dependentes. Então, ele traz, achei interessante trazer isso, porque ele traz a questão da segurança jurídica para justificar a sua decisão. Boa noite. E devem achar que o brasileiro não sabe o que é, de fato, insegurança jurídica. Boa noite, Paula, todos vocês queridos aí no estúdio, mestre Augusto, Piotto, no telão Silvio,
outro mestre, Alexandre Garcia. Hoje é dia de 2 mestres aqui, né? Um beijo para a nossa editora Branca Nunes e muito boa noite à nossa audiência. Paula, é absurdo, né, o que nós vivemos no Brasil quando se trata da Suprema Corte. E eles que citam tanto a Suprema Corte americana, se eles copiassem um milésimo talvez, do que os juízes da Suprema Corte americana fazem, como eles atuam e como eles se cercam apenas da sua prerrogativa institucional, que é cuidar da Constituição. Só isso. Agora, o ministro que fala de insegurança jurídica, e nós estamos falando de um assunto que o próprio judiciário não respeita as nossas leis, né? O teto salarial constitucional do judiciário, de tantos outros penduricalhos. Esse teto é sempre extrapolado, né? E todos dão de ombros para a Constituição, enquanto dá-lhe impostos, né, no lombo do cidadão brasileiro. E aí você abre as páginas de jornais e vê que meta zero vai ser cumprida, a meta zero é uma possibilidade. Como meta zero pode ser possibilidade no Brasil se o Estado só se agiganta, né, o volume do Estado, a gastança do Estado, não condiz com o que nós aguentamos. Não tem como discutirmos meta zero com o Estado crescendo em pleno vapor. Não tem como. Não fecha a conta você simplesmente gastar mais do que você arrecada. E aí vai lá o Supremo Tribunal Federal e coloca mais uma pedra, não apenas na insegurança jurídica, do não respeito aos tetos salariais que estão previstos na Constituição, mas também demonstrando para qualquer investidor estrangeiro que as leis no Brasil, elas não valem absolutamente nada, e se valem, elas podem ser mudadas de acordo com os interesses, né, dos deuses do Olimpo do STF. Augusto Nunes, muito boa noite. A ministra Carmen Lúcia, então, foi voto vencido nesse caso. E na decisão dela, na justificativa do voto, ela cita mais de 10 casos em que o STF já havia julgado inconstitucional o pagamento de aposentadorias e pensões a ex-governadores e agora, então, forma a maioria para manter as pensões e pagar esses ex-governadores e também seus dependentes. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu parceiro Piotto. Grande Ana Paula, Silvio, meu irmão, Alexandre Garcia, meu amigo. Boa noite a você que nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal respeitava até há pouco tempo o que se chama jurisprudência, né? Jurisprudência, você torna previsíveis certas decisões, e isso é segurança jurídica. Votaram assim, justificaram o voto, votarão assim de novo. O Winston Churchill dizia que mudar de ideia pode ser um sinal de lucidez, sensatez, desde que você mude para melhor. O Gilmar Mendes, é sempre ele que provoca essas reviravoltas, é uma metamorfose interessante, né? Para ser brando. Quando convém, metamorfose conveniente. Ele muda de ideia conforme convém. Ele foi capaz de, no Tribunal Superior Eleitoral, votar contra a chapa da Dilma Temer, aí pede vista e vota a favor, depois absolve por excesso de provas. Então é o seguinte, como é que a gente pode confiar num tribunal que, como dizia, aproveitando a frase do Ivan Lessa, esquece a cada 3 anos o que aprovou nos últimos 3? Não dá. E essa história dos governadores, isso aí é falta de vergonha, né? Falta de vergonha. Nenhum deles, né, vai morrer de fome aí se renunciar a esse salário indevido. Eles esquecem que todas as contas são pagas por nós. Nós não esqueceremos.